namorados e das namoradas está chegando, sim, porque se duas mulheres namoram, são namoradas, então temos que corrigir isso na nossa língua portuguesa. A dinâmica desse vídeo é um pouco diferente. Eu vou fazer um menu completo para você cozinhar aí e eu vou explicar também como fazer o pré-preparo, ou seja, você não vai aprender só a receita, mas sim como se organizar, deixar tudo pré-preparado para na hora do jantar você só finalizar e servir, porque senão você vai cozinhar e não vai comer. I would say we were good together. A ideia desse menu é fazer uma coisa dita um pouco anos 90, quase que breguinha, sabe? Eu acho, eu vou ser sincero, mas aí a gente pode pegar esses ingredientes e receitas clássicas que você com certeza tá pensando em fazer e deixá-la ainda melhor. Por isso que a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos colocar o menu aqui agora. Entrada, brusqueta de pera caramelizada com gorgonzola. Isso aí é um clássico, hein? Isso aí é anos 90 total. O prato principal será um filé mignon com molho de chocolate e pimenta e a sobremesa será Romeu e Julieta. Sem mais delongas, vamos começar pelo pré-preparo da entrada. Então eu já pego minha frigideira, deixo ela aquecendo em fogo médio para baixo. Pera. E gente, se você quiser fazer com maçã, pode ser também, tá? Prefiro aquela maçã verde que ela tem mais acidez. E aí vamos cortá-la ao meio, dessa metade, outra metade. E aí esse é o momento de tirar as sementes. Vem com uma colherinha, ó, e tira. E aí o que eu faço agora? Corto ao meio novamente, tá? Então, ó, gente, eu corto mais ou menos deste tamanho aqui. Isso pode variar de pera para pera, porque se ela estiver muito pequena, pode ser que vire um purê e não é isso que eu quero. Um quadradinho de manteiga, deixa ela dar uma derretida. Já coloco as peras, todas em contato com a frigideira. Uma colher de açúcar refinado, pode ser um mascavo também, não tem problema. Um pouquinho de vinagre balsâmico, que vocês adoram, né? A famosa redução de balsâmico. Aqui, ó, não exagero. Pode ser vinagre normal também, não tem problema. E aí uma pitada de sal, um pouquinho de pimenta da Jamaica. Especiaria vai super bem, como a pimenta da Jamaica tem aromas de cravo, canela, combina super com a pera. E aí para finalizar, um pouquinho de essência de baunilha. Não tem essência de baunilha, tá tudo bem. Como eu disse, quer trocar pera por maçã, tá tudo bem também. Enfim, eu tô aqui pra inspirar o seu jantar de Dia dos Namorados e Namoradas. E deixo isso aqui no fogo baixo, cozinhando, caramelizando lentamente. Isso vai levar uns 5, 10 minutos. Fica de olho, vai virando ela pra caramelizar bem. E aí toda brusqueta precisa do quê? De um pão. Eu tenho aqui tipo uma baguete que tá parecendo mais uma ciabatta. Eu não sei exatamente o que é, mas usa o pão que você tiver em casa. E o lance é fazer o quê? Cortar na diagonal, tá vendo? Com uma espessura de um dedo. Simples assim. Eu pego um dentinho de alho, descasco ele melhor e esfrego nas duas partes do pão. O que que acontece? Esse alho vai perfumar o pão e não vai ficar com aquele gosto muito forte, tá? Aí eu já deixo elas aqui, ó, na assadeira e eu não vou colocar no forno agora. Só vou colocar no forno quando a gente for empratar e servir as entradas. Eu só tô adiantando os processos. Deixo ela aqui de lado e aí você sempre vai dando uma mexidinha nas peras, tá? Ó, pro caramelo entrar todo em contato. Então chegou a hora de virar as peras. Olha que lindo que fica. Bem caramelizadão, ó. Dos dois lados, ainda com textura. Venho com a assadeira, que inclusive eu troquei, gente. Coloquei numa menorzinha porque eu vou servir a brusqueta aqui mesmo. Tem mais praticidade que isso? E aí eu aproveito e ponho um fiozinho de azeite. Coloco aqui, ó, uma pera em cima de cada fatia. E aí quando você for colocar a pera, não deixe encharcar o pão, porque eu não vou colocar no forno isso agora, só na hora de servir. Então o pré-preparo tá pronto, deixa num ladinho e a gente volta no final do vídeo para finalizar. E agora, prato principal. Tenho aqui o miolo do filé mignon, aproximadamente 400 gramas, que serve tranquilamente duas pessoas. Mohamed, filé mignon tá caro? Realmente é um pouco mais caro, mas é Dia dos Namorados, gente. É um dia só, investe um pouquinho, tá tudo bem. Então, ó, eu vou pegar essa peça, temperar com sal, pode dar uma caprichada porque a peça é grande. Pimenta do reino, aqui ó, dá uma boa besuntada nela inteira. Frigideira quente, eu tô usando uma de ferro, um fio generoso de azeite e vamos selar essa carne.
colocou a carne, não mexe até ela caramelizar e dourar bem, como tá aqui agora. Selei aqui o outro lado, vamos para as laterais também do filé. Posso pôr só mais um fiozinho de azeite. E é isso, vai virando sem mexer até caramelizar. E ó, tá vendo que os líquidos querem sair por aqui nesse único lado que não foi selado? É por isso que eu marco ela toda, tem que grelhar todos os lados, inclusive esse, ó. Então, todos os lados devidamente selados, eu abaixo um pouco o nosso fogo, coloco aqui uma quantidade generosa de manteiga, tomilho, pode ser alecrim também, mas se você não tiver nenhuma erva fresca, tudo bem. Um dente de alho com a palma da mão, amasso ele, coloco aqui dentro. Bom, e aí agora a gente dá uma regada nesse filé com a manteiga para pegar todo esse sabor incrível. Reguei toda essa carne, coisa de 1 minutinho, e ela, ó, já tá pronta, quer dizer, quase pronta, porque dentro ela ainda tá crua. Então a gente finaliza no forno com o ponto desejado, por isso que eu já deixo ela numa assadeira, ó. Inclusive pega um pouquinho dessa manteiga e pode colocar em cima do filé. E é isso. Bom, gente, mesma frigideira ou panela que eu grelhei a carne, por isso uso uma grandinha. Fogo médio para baixo, eu vou colocar aqui cebola. Vamos começar a fazer o nosso molho de chocolate com pimenta e vinho. Gente, isso aqui é o alho poró. Eu costumo usar essa parte que muita gente descarta para fazer molhos. Então é ela que vai para minha panela. Pode ser salsão também. Então, ó, vou cortar. E não precisa ser cortes muito milimétricos não, tá? Se você usar salsão, coloca menos, tá? O salsão é muito forte. E aí também cenoura. Vou colocar essa cenoura inteira porque ela tá pequenininha. E com casca e tudo, porque ela é orgânica. Se a sua não for orgânica, descasca. E aí vai dando uma leve refogada, os vegetais vão soltar um pouquinho de água e começar a descolar esse fundinho aqui que tá cheio de sabor da carne. E, gente, o mais importante, tava esquecendo da pimenta, pô. Tira um pedaço aqui, eu vou colocar com semente tudo, vai aqui dentro. Se você gosta de mais pimenta, põe mais. E aqui não precisa pôr gordura, azeite, nem nada, porque sobrou um pouquinho no fundo da panela. E como eu vou fazer um molho, eu não quero ele muito pesado e gorduroso. Vegetais, ó, bem tostadinhos. Esse é o momento do vinho, vinho tinto. Precisa ser aquele vinho maravilhoso, carérrimo? Não. Mas também não dá pra ser um vinho muito barato, tipo sangue de boa, porque a base desse molho é o vinho. Se o vinho for ruim, o seu molho vai ser ruim. E, gente, vai bastante mesmo. Então, aqui, ó, vinho pra dentro, tomilho, e vamos deixar isso aqui num fogo médio pra baixo, reduzir bem, mais do que a metade. A água vai evaporando, vai concentrando o sabor pra depois a gente finalizar com o chocolate. E aí você fica parado nesse meio tempo? Óbvio que não. Vamos fazer um acompanhamento pra essa carne, que é um delicioso purê de mandioquinhas. Tenho aqui, ó, mandioquinha já dentro da água, mandioquinha só descascada. A gente vai cozinhar ela inteira para que não deixe ela muito aguada. Se você picar ela demais, ela vai absorver muito líquido e aí não vai ficar muito legal a textura. Já posso colocar uma pitada gorda, na verdade 2 de sal. Agora sim, só ligar o fogo até a mandioquinha estar muito bem cozida. E aí, enquanto isso, o que você pode fazer? A sobremesa. Só que não, porque senão vai confundir todos vocês na edição. Então sabe o que você vai fazer? Se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e comentar aqui embaixo o que vocês estão achando desse vídeo. Quem sabe a gente não faz mais menus, sei lá, pro Dia dos Pais, pro Dia das Crianças, pro Dia das Mães, para todos os dias. 15 minutos se passaram. Meu molho, olha só como ele tá. Reduziu bem, bem mesmo, e assim que eu quero, ó. E aí vale dizer que quando ele reduz, como ele não tem nenhum açúcar ou não tem nenhum caldo com colágeno, ele ainda fica líquido, tá? Ele não vai ficar espesso, não. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como dar essa textura mais aveludada. E aí minha mandioquinha também cozinhou. Eu já tiro e coloco ela dentro da peneira, que é onde que eu vou passar ela. Pego essa mesma panela que eu cozinhei a mandioquinha, descarto a água, porque a gente não precisa ficar sujando louça, né, amores? E aí eu vou passar meu purê direto nela. A mandioquinha tem que estar quente para isso acontecer, senão você vai ter muita dificuldade no processo. E aí você tá se perguntando, nossa, por que você tá passando na peneira e não no garfo? Porque na peneira ele vai ficar lisinho, entendeu? Então você dá aquele carinho extra pra pessoa amada, pra quem você tá cozinhando. E pra você também, gente. Aliás, você pode fazer esse menu pra você mesmo. Por que não? Ué, é importante a gente se amar. Mas, Mohamed, eu já vi gente pegando e batendo esse purê de mandioquinha no liquidificador ou no processador. Tudo bem, gente, você pode fazer, mas aí a chance de ficar muito elástico é grande. Então passa na peneira, é pouca quantidade, é show. Então eu venho com essa panela pro fogo,
fogo baixo, baixinho. Coloca um pouco de leite, porque isso aqui, ó, tá bem pesado. Então a gente tem que dar o ponto nela com leite. O leite em temperatura ambiente, se tiver gelado, dá uma aquecidinha. Leite integral, tá? Não tem por que colocar desnatado, ainda vou colocar muita manteiga, então é isso. Olha como ele tá bem mais leve, digamos assim. Esse é o momento de colocar a manteiga. Aqui eu tinha aproximadamente 250 gramas de base de mandioquinha. E aí eu coloco metade em manteiga. Então, vou colocar aqui primeiro quase 100 gramas de manteiga, ó, sem medo de ser feliz, tá? Manteiga gelada. E aí mistura muito bem. A manteiga vai incorporar com o purê, vai dar mais cremosidade, mais sabor e textura. Olha isso que lindo. Posso pôr uma pitadinha de sal só, porque a mandioquinha cozinhou com bastante sal. Então, ó, essa daqui é a base do nosso purê. Na hora de finalizar, a gente aquece de novo com um fiozinho de leite e um quadradinho de manteiga. E aí vai pro prato direto, bem quente, porque isso aqui, na hora que começa a esfriar, o amido gelatiniza e dá uma blocada. Entrada encaminhada, a carne no jeito, meu purê de mandioquinha também. Vamos finalizar agora o molho. Então, gente, ó, tem uma frigideirinha aqui pequena e eu vou coar esse vinho. Vocês vão ver como ele tá bem reduzido, sobra bem pouquinho. A cor tá bem mais escura, o sabor bem concentrado e com gosto dos vegetais e da pimenta. E agora sim, vem o chocolate, que é ele que vai dar o ponto e a textura do molho. Então perceba que ele tá líquido. E eu não ligo a frigideira, tá? A frigideira tá desligada. Tô usando um chocolate amargo e coloca aos poucos, gente, porque você consegue acrescentar chocolate, mas não tirar. E aí com o calor residual do vinho, isso vai tomar corpo, ó, vai misturando. Então, ó, olha como o chocolate dá uma veludada no molho. Eu precisei ligar um fogo bem baixinho só para terminar de derreter o chocolate. E eu usei 3 quadradinhos. Como é que você vai saber a quantidade? Experimentando e pela textura. Então vamos ver. Ele tá bem ácido por causa do vinho, que reduziu muito. Então, melaço de cana ou açúcar. Eu prefiro o melaço, só um pouquinho, show. Misturo mais um pouco, dou uma leve temperada com sal, só um pouquinho, experimentar de novo. Uau, 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 uau. Sério, mudou completamente o lance do melaço. Então você vai colocando até equilibrar, até não amarrar mais na boca e pegar aquela acidez forte. Temos que peneirar esse molho novamente. Então peneira de novo, 3 tipos de peneira aqui. E olha agora como tá lindo esse molho. Então, ó, o nosso molho tá pronto. Quando a gente for servir, volto pra panela, aqueço e finalizo no prato. Entrada e prato principal no jeito e vamos para a sobremesa. E a minha versão de Romeu e Julieta vai ser a seguinte: um delicioso sorvete de catupiry, goiaba grelhada, calda de goiabada cascão e manjericão. Eu vou começar com a goiabada cascão. Gente, eu não gosto muito da goiabada assim, então vou fazer ela inteira, depois eu guardo. É só pegar, cortar ela um pouquinho aqui, ó, só para ajudar a dissolver, e panela. Coloco um fiozinho de água, só para cobrir o fundo. Já espremo um pouco de limão, porque eu acho que vai bem, quebra um pouco do doce e traz uma acidez. Fogo baixo, e aí eu deixo isso aqui derreter até quase ficar uma geleia. Enquanto isso, vamos para o sorvete. E você acha que eu ia fazer o sorvete do zero, amores? Não, né? Pega um sorvete de creme, ou baunilha, ou de leite neutro, e aí a gente vai pôr o quê? O catupiry aqui dentro e misturar. Então, ó, quebro ele um pouquinho com o fouet, e aí eu acrescento o requeijão cremoso. Provavelmente eu já falei o nome da marca, você sabe qual é, mas é isso aí. Então, ó, uma colher generosa e misturamos tudo. E aí, quanto de catupiry? Gente, você vai experimentando. É a gosto. Eu coloco uma pitadinha de sal só pra corrigir. E aí, dou a última mexida. Você vê que ele tá líquido, então volta pro congelador até firmar de novo e vamos continuar com os outros processos da sobremesa. A goiabada tá, ó, começando a amolecer. Pega com uma espátula aqui, vai quebrando. Tá acontecendo. Olha a magia. Já posso pôr uma pitadinha de sal também. Eu sei que vocês me acham muito louco, mas o sal sempre equilibra a sobremesa, então sem medo. Deixo ela de lado e vamos grelhar a goiaba. Eu vou cortá-la ao meio. Gente, eu acho goiaba muito lindo, né? Vou usar só meia goiaba. E aí corta do jeito que seu coração mandar. Faz uns cubos maiores. O importante é que ela fique mais pedaçuda pra você ter a textura. Então, gente, tem aqui minhas goiabas. Um fiozinho de azeite na minha frigideira, que tá no fogo médio. E aí eu coloco elas pra grelhar. Aqui é super rápido. Eu grelho um lado só da goiaba pra manter a textura, senão ela vai esbagaçar.
A goiaba tem bastante açúcar, então ela dá essa caramelização, esse aspecto meio de queimadinho, tá? Super normal. Gente, tá quase tudo pronto. Deixa eu ver como tá a geleia, né, digamos assim, de goiabada, ó. Olha como ela derrete bem, vira quase uma geleia e é exatamente isso que eu quero. Então tá tudo pronto, no jeito pra o quê? Pra você tomar um banho, se aprontar, se arrumar, montar a mesa com muita elegância, com muito amor e afeto e aí sim finalizar os pratos, que é o que eu vou fazer agora. Então como é que será a dinâmica agora? Você finaliza a entrada, serve, come, aí vem, finaliza o prato, serve, come e assim pra sobremesa do mesmo jeito. Se você quiser servir tudo na hora, aí você tem que ser meio polvo ali, você vai bater cabeça, vai nesse flow, a gata ou o gato vai ver você cozinhando, vai entender, mas não vai pegar o processo inteiro, porque o grande lance é ter dinamismo no Dia dos Namorados. Então, forno tá aquecido, eu pego a minha assadeira, que está com as minhas brusquetas, que inclusive é aonde eu vou servir, e aqueço em torno de 5, 10 minutinhos. Jogo bem rápido, já aqueceu. A ideia aqui não é deixar o pão crocante, tipo torrada, é só deixar ele morninho, aquecido e dar aquela regenerada. E aí, somente agora, eu finalizo com gorgonzola. Então eu tiro aqui um pedaço e com a mão mesmo eu vou jogando aqui por cima. Capricha, mas nem tanto. Raspas de limão siciliano, pode ser o Tahiti. Cuidado para não chegar na parte branca, senão amarga. E aí, por fim, eu tenho folhas de erva doce. E aí eu coloco delicadamente aqui por cima. Pode ser manjericão, pode ser folha de salsinha, pode ser Gil, usa a erva da sua preferência. Bom, e uma coisa que eu lembrei agora, pra fechar esse prato clássico, quase que clichê, nozes. Eu não tenho nozes, vai castanha do Pará, pico ela grosseiramente, ó. Aí eu jogo por cima e está pronta a nossa entrada de Dia dos Namorados, brusqueta rústica, desbaratinada, mara. Depois das imagens bonitas, eu vou experimentar, né, gente? Então, vamos lá. Não, sério. A pera tá doce na medida certa, com uma leve acidez, o gorgonzola mais forte, a crocância da castanha. Delícia! E agora, prato principal. Começamos pela carne. Como eu disse, ela ficou parada, não tem problema nenhum, a gente vai finalizar no forno. 200 graus, aproximadamente 10, 15 minutinhos, porque a carne tá fria, ela vai ter que ganhar temperatura para depois continuar cozinhando e chegar no ponto certo, que eu quero ela bem rosada. Enquanto isso, pego a base do meu purê, ó, ele esfria, ele bloca de novo, vamos começar a finalizar ele. Junto com o molho, vem o molho, olha que lindão. Deixa o molho aquecer num fogo bem baixinho. Fogo baixo também no purê, solto ele com um pouquinho de leite, conforme ele vai aquecendo, ele vai ficando mais maleável. Já dou uma temperadinha com sal, mais um pouquinho porque eu coloquei mais leite, e aí mistura, coisa linda, bem lisinho. Olha como ele já fica com outra textura. Mais um quadradinho de manteiga, mexe novamente, e aí olha esta textura, olha esse purê, que lindo. Deixo aqui no fogo bem baixo, só para manter a temperatura, e eu já vou tirar minha carne do forno. E como é que você sabe o ponto da carne? Toca nela. Tá vendo que você vai sentindo a textura? Então, se eu juntar o meu dedão com o meu indicador, tá vendo ó, que fica bem molinha essa maçãzinha da mão? Significa mal passado. Dedo indicador com o dedo do meio, fica mais firminho ao ponto. E aí o anelar com o dedão fica bem rígido, significa que tá bem passado. Então aqui tá ao ponto pra mal, do jeito que eu gosto. Então eu posso pegar aqui minha carne, tiro ela, cuidado, tá? Você em casa aqui, eu tô um pouquinho mais acostumado, e deixo ela descansar por 3 minutinhos, para os sucos todos voltarem na hora de fatiar, não escorrer líquido para tudo que é lado. E aí o purê quentinho, no jeito, temperatura baixa, molho quente, e a gente vai começar a empratar. Então, ó, vou começar pelo purê. Então, ó, venho com uma colher e coloco aqui no cantinho, ó. Você vê que ela tá 90 graus a colher, ó. Que aí você consegue controlar certinho aonde vai cair o purê. Agora sim eu corto a minha carne, que descansou bem. Vamos ver o ponto? Perfeita, do jeito que eu queria, bem rosada no centro. E aí eu vou cortar pedaços mais larguinhos, ó. Carne ao ponto, venho com ela aqui, ó, e ponho do lado do purê. E agora sim a gente vem com o molho. Está pronto o nosso prato principal, lindão, filé mignon com molho de chocolate, pimenta e vinho tinto e um delicioso purê de mandioquinha. Olha só que prato lindo, não precisa ter vários elementos para ser delicioso. Então vamos lá, vamos experimentar.
Uau, dá mais um check. Sério, delicioso, a combinação funciona. Cuidado só, como eu já disse, na quantidade de chocolate no molho. E um adendo, eu acho que eu coloquei molho demais. Por incrível que pareça, eu adoro molho, mas esse daqui, ele tem um sabor muito intenso, muito forte. Então eu colocaria um pouquinho menos na hora de empratar. Bora pra sobremesa. Então, gente, olha só o meu sorvete bem gelado. Eu quero que ele fique um pouquinho mais cremoso e derretidinho. Então, quando você servir o prato principal, tira o sorvete do congelador, porque eu quero ele um pouquinho mais mole, quase que numa textura de milkshake. E aí eu acho que eu vou usar uma espátula que fica mais fácil, ó. Agora sim, tá a textura que eu quero, ó. Eu vou usar esse potinho aqui lindo, com uma colher, coloco aqui no centro. E aí com as costas de uma colher menorzinha, eu vou fazer essa... Ó, dá uma cavucadinha, olha que lindo. Agora eu venho com a minha geleia de goiabada. Se ela tiver mais firminha, é só soltar com um pouco de água e tá tudo bem. E aí agora a goiaba grelhada. E aí por fim, com muita finesse, vou usar até pinça, manjericão. E agora sim temos sobremesa, minha versão de Romeu e Julieta pós-moderna do fim dos tempos. E é isso. Vamos ver, cara, tá ótimo, eu vou comer com tudo. Você que não usa manjericão na sobremesa não sabe o que você tá perdendo. Tá incrível, porque o sorvete tá mais salgadinho, a geleia de goiabada cascão tá mais doce, a textura da goiaba grelhada. Sério, surreal. Muito bom mesmo. Gente, então é isso. Espero poder ter ajudado e inspirado vocês a cozinhar nessa data que muita gente iria a um restaurante comer, mas com a situação que estamos, vão ter que cozinhar em casa ou até pedir um delivery, por que não? Muito like nesse vídeo, gente. Deu um baita trabalho fazer esse conteúdo. Divulga, compartilha e em breve estreia aqui no canal nossa temporada pela Califórnia. E gravamos tudo, obviamente, antes da pandemia e antes dos protestos. Um beijo e até a próxima. Enquanto isso, eu termino de comer minha sobremesa.